Queridos, com muita alegria, eu quero saudar o senhor presidente, pastor Dari, com a sua muito digna esposa, irmã Vânia, senhor vice-presidente, pastor Severino, sua muito digna família. Em nome deles, saúdo a todos os pastores convencionais, a igreja, com a paz do Senhor. Transmito um abraço do meu pastor, reverendo José Orisvaldo Nunes, e do meu pastor regional, pastor Arnóbio. Ontem estava com ele, falando que estar aqui, ele pediu para transmitir um abraço. E quero reverenciar o meu pastor José Carlos de Lima. Muito bom estar com o senhor, pastor Arquimedes, pastor Daniel. E em nome do pastor José Carlos, saúdo a todos os demais pastores de regiões adjacentes que porventura estejam presentes. E uma alegria rever os amigos. E quero citar o nome do pastor Jailton Barbosa, que tem, em nome da convenção e da igreja, me contactado, cuidado da minha locomoção, e todos os demais amigos que aqui se fazem presentes. Ouvir o cantor Jair é muito bom, prazer. Pastor Jaime Soares, é bom revê-lo, é um amigo, é uma pessoa que eu admiro pela sua conduta, que tem me ensinado muito. E quero registrar a minha gratidão, a recepção ao pastor João José, pelo carinho de me locomover. Mas quero ler o texto que está em meu coração, tendo em vista que é o centenário, é uma celebração especial, e nada melhor do que falarmos de uma mensagem cristocêntrica. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 20 a 22. É um texto muito conhecido, mas é o que veio ao meu coração para meditar. Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Amém? Queridos, tomando por base esse texto, eu quero falar-lhes sobre o depósito. Diga comigo, o depósito. Quando nós analisamos o contexto, me permitam e tenham um pouco de paciência, pois o contexto e o texto escrito, Paulo está escrevendo a uma igreja na região grega, sobretudo na região da Acaia. Esta igreja conheceu o Evangelho de Cristo por meio de Paulo, Lídia, de Áquila e Priscila, melhor dizendo, e se tornou a igreja mais pentecostal de todo o Novo Testamento. O que é interessante, e eu quero falar do poder desta mensagem, é que por cerca
ou há cerca de 55 a 57 anos, meses depois de uma degradação moral, espiritual que houve nesta igreja, impregnada pelo viés filosófico de Zenão e Epícuros, que defendiam a arte de viver. Para os irmãos terem uma ideia, os gregos depositavam a felicidade, o ápice da sua felicidade, no que era visível e palpável. A história secular mostra isso. E os gregos, seguindo essas filosofias que Atos, Lucas denomina como estoicos e epicureus, eles diziam que deveríamos viver aqui de forma elevada, mas vivendo o ápice da felicidade no palpável, no visível, no que eu tenho. Porque depois que eu morrer, acabou. Não tem vida após a morte. Esta era a filosofia que permeava esta época, porque foi disseminada na região grega por esses dois filósofos que eu acabara de citar, mesmo antes de Cristo. Então, falar algo de ressurreição era loucura. Por isso que quando Paulo faz menção da primeira carta, isto era tão contundente, que Paulo, capítulo 1 da primeira carta, versículo 22 e 23, ele vai citar a dificuldade de proclamar esta mensagem diante de judeus e de gregos, porque ele diz que o evangelho de Cristo é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Porque os gregos, ao ouvir a mensagem da ressurreição, não encaixava na mente. Ali, a cidade de Corinto era uma das principais cidades da região grega romana. Era uma cidade composta de pessoas livres, judeus e pessoas de um QI avançado. E agora, uma das maiores dificuldades da igreja de Corinto foi consolidar, permanecer em uma mensagem que trazia vida após a morte. Então, quando a mensagem da ressurreição por Paulo foi pregada, chegou um ponto que esta filosofia vai esvaziando o coração dos irmãos convertidos em Corinto, que eles estavam perdendo tempo, porque não tinha vida após a morte, não havia ressurreição. Na nossa linguagem, eliminava a promessa do arrebatamento. Então é quando Paulo escreve a primeira carta tratando coisas de degradação moral e espiritual, mas no final da primeira carta ele vai terminar abordando isso. O capítulo 15 está voltado para a ressurreição e arrebatamento. Então ele vai destruir na mente dos irmãos a narrativa filosófica de que não há vida após a morte, quando ele vai dizer ou diz que, irmãos, não quero que vocês ignorem quem já morreu. Aí ele vai falar do arrebatamento, vai falar de algo especial que os gregos diziam que era loucura, porque na realidade não se entende na razão humana. Não entra. Como se pregar um homem que morreu, pior tipo de morte, inimigo do Estado, acusação de insurreição, e dizer que ele está vivo e vai voltar para buscar a igreja. Os gregos diziam: vocês estão doidos. Aí Paulo diz na primeira carta: o evangelho de Cristo é loucura para quem perece, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Só que a primeira carta causa um impacto, e este impacto faz com que alguns mestres judeus
maculem verbalmente a chamada de Paulo, desfazendo a mensagem que ele pregou. Aí Paulo vai escrever a segunda carta, explicando aos irmãos porque ele demorou e demoraria a ir lá. Aí é aqui que ele vai dizer que a promessa feita por Deus foi em Cristo, e nele tem o sim. Então ele diz que este sim são para todas as coisas, e ele diz, é tão real, que ele nos deu um penhor, um selo em nossos corações. Eu quero tomar por base esse texto, visto que é o centenário, para aguçar em você esta promessa. Quando nós olhamos nosso vocabulário, selo e penhor estão relacionados com o primeiro pagamento, com um depósito. Por exemplo, se eu queira comprar alguma coisa do pastor Jaime, e esta coisa seja de alto valor, para que se fixe a transação, eu vou ter que dar um calção, eu vou ter que dar um selo, um depósito, para garantir que a transação vai ser efetivada. Então eu quero pedir para você entender o poder deste evangelho e o privilégio nosso, sobretudo para judeus e gregos, para Paulo e para outros como João. Permita contextualizar a cultura judaica, para entender que não era fácil convencer um judeu a aceitar a mensagem de Cristo e a um grego. Porque a cultura é simples. O judaísmo estava no coração e está de um judeu. Não é religião, é nação. Então observem que dentro desse contexto, quando um judeu nasce até hoje, sobretudo na época, ele é catequizado a sua mente e o seu coração a partir de 6 anos de idade, dentro do judaísmo, aqui, biblicamente falando. Então observe que o judeu, com 5 a 6 anos, é bíblico que ele tem que ser ensinado acerca de Deus, da lei. Ele tem que passar pela lei e pelo Talmud, para quando envelhecer, não esquecer e não se desviar de Deus. Na época, o judaísmo. Então, tanto homem como mulher nasceu, 5 anos, o pai, a mãe, menino, homem, mulher, mulher. Tem que ensinar a luz primeiro, chamado de Beit Talmud. Beit, casa. Talmud, ensinar, aprender, instruir. Então, com 5 anos, ele começava, vou usar o termo matéria, a aprender a primeira matéria do judaísmo, que era em 3 formas. Primeiro, a lei. Então eles eram catequizados até aos 12 anos acerca da lei. Semana passada eu estava conversando com um amigo lá, uma amiga lá de Jerusalém, para questionar acerca da guerra, ou como ela estava, que é minha amiga, a irmã da igreja. E a alegria que ela me disse que o filho dela vai passar pelo Bar Mitzvah, ou seja, os 12 anos, a forma do ensaio, ele em hebraico, recitando como cantando todo o contexto dos 5 livros da Torá. Então, de 5 a 6 a 12 anos, era obrigação, Beit Talmud, estudo
em casa. Beit casa, Talmud. Ensinar, instruir e aprender. Então a primeira matéria, eles iam formar-se na lei. Quando eles, com 12 anos, tinham que ter a lei e os pontos principais memorizados. Segundo ponto, a alimentação. Sheker, no contexto original, eles iam aprender o que deve comer, o que não deve. O que não pode misturar, o que pode misturar. Não mistura nada. Se hoje vai comer carne, a pia só pode conter carne. Se tiver leite, não pode a faca que tocou no leite tocar na carne. Eles aprendiam essas matérias: lei, alimento. E em terceiro, o comportamento de um judeu. Então eles aprendiam de 5 a 12 anos essas três matérias dentro do contexto do Beit Talmud. Lei, alimento e comportamento. De como entrar, de como sair. Pode observar que tem professores que quero reverenciá-los, como o pastor Abiezer, com a sua família, que até o judeu extremismo ou aqueles mais radicais não se misturam. Porque isto vem desde criança. Então, quando a mulher completava 12 anos, vai passar por uma leitura da Torá diante de uma mulher, porque chama-se Bar Mitzvah. A mulher só vai a 12 anos. Mas os jovens que 12 anos que vão para o Bar Mitzvah, se morava no norte, procura uma sinagoga. Se mora perto de Jerusalém, vai para o templo. Para fazer o quê? Ser sabatinado. Para quê? Para que os doutores, os formadores da nova geração percebam se ele tem aptidão para se tornar o mestre da lei. Então, com 12 anos, eles compareciam com uma ressalva. Todos do norte, Galileia, a região da Galileia, tinha um ponto negativo. Porque desde a divisão do reino já havia rixa. E quando eles voltaram unidos, mas um grupo foi para o norte. Então a elite estava no sul e o norte fazia fronteira com o paganismo, Ciro Finício. Eles diziam, a mistura, há muita migração de não-judeus com judeus, e a Galileia é repleta de mistura, e dali nunca vai vir alguém que seja aprovado ou que tenha sucesso. Então, quando os jovens compareciam, por exemplo, estou diante de mestres. Eu com 12 anos, eles me sondariam, sabatinavam diante da lei, do comportamento e dos alimentos. E conforme o meu desempenho, eles me davam o direito de escolher qual mestre você quer continuar os estudos. Você tem talento. Pastor Abiezer, o mestre Zé Carlos, o mestre e assim por diante. Então eu tinha o direito de escolher a quem eu queria servir e me tornar doutor ou mestre da lei, porque a partir daqui eu tinha mais 15 anos. Eu ia começar a estudar o Beit Midrash, ou Darash, que quer dizer pesquisar, investigar, analisar, que já quer dizer estudo em classe de estudo. Eu já não ia aprender mais em casa, agora eu ia me dedicar aos pés do mestre que eu escolhi. Por quê? Porque a partir daqui eu ia mensurar versículo por versículo o que era em verdade de interpretação no contexto da lei. Porque com 30 anos eu podia me tornar mestre. E eu me tornando mestre, eu tinha legalmente o direito de formar discípulo, porque eu comi poeira. Como eles chamavam, comedores de poeira. Porque o mestre ia na frente. Tudo que vinha do mestre, a expressão aos pés de um mestre era comer poeira. Aprender no dia a dia, aprender cada ponto, para quando ele passar, eu ser igual ou melhor do que ele, defendendo o que eu aprendi dele.
Então esta era a lógica. Não era fácil arrancar o judaísmo de um judeu. Aí quando a Bíblia diz que vai chegando o período intertestamentário, vai ficando mais difícil, porque a degradação agora é política, moral e comportamental. E a degradação pegou de cima para baixo. Escribas, saduceus, fariseus, herodianos. E qual era o problema? Era que estes homens estavam formando, não generalizo, mas muitos estavam formando uma nova geração. E qual era o perigo? A degradação moral, política e espiritual, porque aquela geração estava se formando a ser mestre para continuar a mesmice da corrupção. Veja que o templo de Herodes veio como popularidade. Quem vai em Jerusalém hoje vê só as ruínas, você se assusta pela criatividade e o projeto arquitetônico que era o templo. Então a nova geração estava sendo formada para quê? Para ir para o culto e não ver milagres? A própria diretoria, que a Bíblia diz que eram os saduceus, que coordenavam os cultos e a voz de Deus, aonde estava alocado o sumo sacerdote, eles mesmos diziam que não havia ressurreição, não havia espírito e não havia anjos. Eles não criam. Seguia rituais, cultos. E era este povo que foi escolhido no capítulo 12 de Gênesis para anunciar as grandezas de Deus na terra. Agora, com toda a pampa, com tanto glamour, só intelectuais, com tantos formandos, mas no culto, o ritual estava lá. Mata boi, mata cordeiro, oferece pombo, dá oferta gorda, tal. Mas o pior era que na porta do templo, o que eles ensinavam e o que eles pregavam não tinha poder de curar um aleijado, nem de dar vista a um cego. Culto todo dia, especial todos os sábados, oração 3 vezes por dia, mas não tinha o sobrenatural, só tinha a mesmice. Nada de sobrenatural acontecia. Começava o culto, começava a oração, o coxo vinha para a porta do templo, sentava, terminava culto, terminava oração, terminava jejum, terminava sacrifício, todo mundo saía e não acontecia nada. Descendo mais um pouco, marginalizados de montes, jogados na beira dos tanques, esperando algo sobrenatural agitar de umas águas. Aí Deus não suporta, porque Deus é fogo e a frieza não faz parte. Tinha um diploma, tinha o midrash, aprendeu desde os 5 anos, tinha carteirinha, mas era frio, só vivia de aparência e de ritual, só vivia sustentado no diploma. Aí Deus disse: não aguento mais. Aí diz: eu vou mandar meu filho, porque já mandei profetas e eles não ouviram. Se eles souberem que é meu filho, vão obedecer. Aí Jesus vem. E vem dizendo que foi o Pai que o enviou. Com 12 anos,
festa especial, sai do norte de Nazaré e vai em Jerusalém. Aproveita, já tinha passado pelas 3 matérias. Em casa, ele diz: agora eu vou ser sabatinado. Quando ele vai para o Bat Mitzvah, quando ele vai ser sabatinado, com 12 anos, os doutores sentados perguntavam acerca das 3 matérias. A Bíblia diz que ele era tão inteligente que ele respondia, interpretava melhor do que os doutores, e os doutores abriam a boca e diziam: quem é esse menino? De onde ele é? Que sabedoria é essa? De onde ele vem? Aí souberam, ele é da Galileia, é de Nazaré. Aí disseram: de lá não vem nada que preste. Descartaram. Diga para quem está ao seu lado: pode vir alguma coisa boa de onde ninguém acredita? Só esse evangelho faz isso. Me permita tecer alguma coisa, você não vai ver escrito. Por isso que eu faço questão de dizer, para não distorcer a Bíblia, isto aqui é pensamentos teológicos. E respeito todo o contraditório. Só para dar vida ao que eu quero dizer. Segundo alguns acadêmicos dizem, mesmo a gente acreditando que Jesus é autodidático, que Jesus, desses 12 anos, porque lembra que eu disse que com 30 anos era o direito de se tornar mestre? E como Deus é justo, e Jesus, para ser justo, tem que cumprir a lei do judaísmo, tem que cumprir a lei vigente do país. Então a Bíblia diz: tira ele da história. Alguns acadêmicos dizem que ele estudou na Índia, outros na Alexandria, aonde se faz mais sentido. Porque os estudos mais antigos em questões sagradas é em Alexandria. Ali está a escola mais antiga quando o assunto é sagrado. A melhor faculdade da época, quem se formou em Alexandria, era reconhecido no mundo todo. Aí Jesus passa o quê? Resumindo, 18 anos. 90% da sua vida se preparando. E 10% execução. Quando ele completa 30 anos, está pronto. Descartado de Jerusalém, mas formado em Alexandria, seguindo esta linha. Quando ele se forma mestre, por exemplo, estamos diante de uma celebridade do direito. Não só uma, mas várias. O que vai dar força, apoio, veracidade é o certificado, é o diploma que ele estudou. Pode saber todas as leis de cor, mas se não tiver a OAB, é falsa ideologia. Para ser respeitado entre os acadêmicos, tem que ter. Jesus completa 30 anos e não vai para Jerusalém. Ele entra com 30 anos de novo na história. Pela lógica que é comum, como os próprios irmãos esperavam, tem que começar por Jerusalém, porque lá estão os intelectuais, quer ser grande, começa por lá. Ele não começa por lá. Mestre aqui respeitado só em Jerusalém. Mas ele vai para o Jordão, o deserto. E quando chega no Jordão, está o sumo sacerdote original, chamado João Batista. Porque os do templo se corromperam, o verdadeiro agora está no Jordão. Aí ele vai para o Jordão, ele não apresenta certificado. João, quando vê, já se arrepia e grita: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele entra nas águas, João batiza, e ele vai começar
o seu ministério vai começar depois do Midrash cheio, porque o céu se abre e pela primeira vez o Espírito Santo desce e cobre, e o pai grita: este é o meu filho amado que traz alegria para o meu coração. Diga para quem está ao seu lado, com todo respeito, ele não começou com diploma, simplesmente, mas começou cheio, com diploma e cheio do Espírito Santo. Vai para onde? Ser tentado. 40 dias e 40 noites. 30 anos. Aí volta para Nazaré, não vai para Jerusalém. Quando chega em Nazaré, a Bíblia diz aonde ele foi criado. Não é aonde ele morava, aonde foi criado. Ele chega e começa a pregar. Agora, cheio do Espírito, sapiência, mestre, rabi. Ele prega que os crentes judeus ficavam abestalhados. Mas que esse menino não é o filho de José e de Maria? Como ele prega tão bonito assim? Ele ficou tão importante que chega em um dia de sábado, onde era o culto especial, onde estavam os especialistas, onde estavam os principais da sinagoga. Aí disseram: o filho de José está aí e o menino é bom. Aí deram a oportunidade a ele. Ele pega o livro, o rolo do profeta Isaías, abre e lê. Olha como ele começa: eu me formei, eu sou PhD, eu sou filósofo, eu sou doutor, Não, ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, para abrir os olhos dos cegos, para pôr liberdade quem está preso e anunciar o evangelho da salvação, o evangelho da ressurreição. Hoje se cumpriu esta profecia. O impacto foi tão grande que os mestres, os doutores, os principais o escantearam. Blasfêmia, vai morrer. Tornou-se ameaça. E você quer ter problema, seja ameaça para o sistema. Vamos matá-lo, não conseguiram. Expulsaram. Você não prega mais aqui, aqui você não pode morar. Ele vai para Cafarnaum. 30 anos. Agora ele tem autonomia legal do céu e da terra para formar discípulos. Aí ele vai começar contrariando a lógica acadêmica, porque a lógica de todos os mestres era Jerusalém. Os intelectuais estavam lá. Mas diz Flávio Joséfo que lá os intelectuais se vendiam fácil. Se tivesse uma agenda de 1000 e alguém oferecesse 2, ele corria para lá e deixava de 1000. Eles não tinham honra. Só faziam por aparência. Joséfo diz que os galileus não tinham cultura, não tinha leitura, não tinha diploma, mas eles não se vendiam. Eles honravam, davam mais valor à honra do que o dinheiro. Para contrariar eles era difícil. Aí ele começa o seu ministério com 12 semi-analfabeto. Que chance tem? E a mensagem vai bater de frente com o sistema do judaísmo. Enquanto o sistema, a diretoria, dizia que não havia ressurreição, nem anjo, nem espírito, ele já começa cheio do Espírito. Ele fala de anjos e ele diz que tem vida após a morte e que ele é a verdade, o caminho e a vida e ninguém vai a não ser por ele. Ele vai pregar que existe esperança para quem não tinha e ressurreição. Começa o seu ministério pregando este evangelho. A palavra evangelho é o conjunto dos ensinamentos de Cristo. Ele vai ensinar aos seus discípulos para depois dele, ele ser igual a ele. Ele vai começar a pregar e não consiste só em palavras. Ele vai. O templo no paralelo.
Jerusalém, qualquer um queria congregar. Suntuosidade saltava os olhos. Intelectuais, elite econômica, política, religiosa. Quer ter sucesso? Vai para Jerusalém. Ainda não é a hora. Aí ele começa no interior, de onde não via nada que prestava, na ótica de Jerusalém. Só que enquanto tinha culto em Jerusalém, dia de sábado, e se nos outros dias já não acontecia mais, no sábado era que era pior, que eles bloqueavam até ter milagre. Agora vem Jesus com os seus discípulos, vai começar pregando da Galileia, sem templo, sem glamour, sem nada de especial. No meio do caminho ele vai pregando este evangelho de esperança, e para impactar não consiste só em palavra. A Bíblia diz que enquanto ele pregava, coxo levantava, cego enxergava, até morto voltava a viver. E a mensagem do evangelho era pregada com a esperança de arrebatamento. Ele vai pregar este evangelho com ousadia. Ele vai pregando este evangelho que até os não crentes, os não judeus, digamos assim, no judaísmo, que morava além da fronteira na Sírio-Fenícia, ficaram sabendo: lá na Galileia tem esperança, tem um profeta lá que é diferente dos profetas de Jerusalém, vamos para lá. Trazia os seus endemoniados, trazia os seus doentes, jogava na beira do caminho, e a Bíblia diz: aonde Jesus e os seus discípulos passavam, os demônios corriam, os doentes eram levantados, a glória descia e o evangelho era pregado. Aí a notícia chega em Jerusalém: está chegando. Apareceu um profeta na Galileia, e já tem muita gente seguindo ele. E o que é que faz? Só Mateus capítulo 22. O impacto do evangelho de Jesus era tão grande que só Mateus no capítulo 22, só para exemplo, ele cita 3 tentativas de provarem se Jesus tinha legalidade de pregar e formar discípulos. Se você colocar aí, só para dar sentido, Mateus 22:15, bota aí no telão, você vai ver que quando a notícia do evangelho de Jesus estava revolucionando vida, e ele pregava vida após a morte, que o sistema religioso proibia, aí se juntaram fariseus, grupo político, herodianos, e foram testar e ver se Jesus era mestre mesmo, com perguntas capciosas. Se reuniram, e foram a Jesus. Não foram qualquer um, gente, era mestre, era gente do grupo da alta. Se reuniram e mandaram os discípulos dele para testar Jesus. Aí o texto diz que eles jogaram uma para Jesus, para provar Jesus se ele era mestre. Mestre! Por mais de 40 vezes ele é chamado de mestre no Novo Testamento. E não é só pelos seus discípulos, todos tiveram que reconhecer. É lícito pagar imposto a César? O que é que dizes? Aí Jesus diz: olha, o que vocês me provam? Me dá uma moeda. De quem é a esfinge que está na moeda? De César. Então simples, dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Maravilhados vazaram. A partir do versículo 23, aí vem quem? Grupos maiores, pessoas da alta cúpula, e vai prová-lo dizendo: mestre,
Segundo a nossa lei, se o meu irmão casar, se alguém casar com uma mulher e não tiver filho, e ele morrendo, a lei autoriza e o próximo case com ela para lhe dar descendência. Tivemos 7 irmãos e todos morreram. E todos possuíram a mulher. Na ressurreição, de quem ela será a esposa? Aí Jesus na hora diz: como vocês erram, não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Ou seja, vocês só têm aparência. Está escrito que a ressurreição, ele diz, na ressurreição não se casa e nem se dá em casamento, porque todos são iguais aos anjos de Deus. Maravilhados, fugiram. Aí, vendo a autoridade que Jesus botou a cara dos saduceus no chão, mandaram o juiz, mestre da lei, perito, e disseram: vai provar ele se ele é mestre. Aí o perito chega: mestre, qual é o maior mandamento? É fácil: amar o teu Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu coração. E esse é o primeiro, e o segundo semelhante a esse é amar o teu próximo como a ti mesmo. O perito botou a cabeça entre as pernas e vazou. Aí o Nicodemo chega. Veja, em todas as versões que você queira ler, salvo engano, as mais novas, mas até lá está. Nicodemos, quando vai ver Jesus, ele sabe que Jesus é de Deus, mas ele não diz mais isso, ele diz: bom, Rabi, sabemos, plural, que tu és mestre, vindo de Deus. Ou seja, ele agora é mestre, e ninguém vai parar o seu evangelho e nem os seus discípulos, porque ele é legalizado, ele tem autoridade. Quando ele pregava, as pessoas diziam: ele prega diferente dos mestres de Jerusalém. Os mestres de Jerusalém ensinam e não acontece nada. Ele prega, ele ensina e há autoridade. Os demônios correm, enfermidade desaparece e o evangelho é pregado. Este é o genuíno evangelho do centenário. Vamos pará-los. Denegrir a imagem. O evangelho dele é um escândalo. No original grego, evangelho, escândalo, quer dizer pedra de tropeço. Quando você vai para o latim, pedra que alguém pode tropeçar. No português, laço, armadilha, que causa comoção irritante. Ou seja, começaram a dizer: o evangelho, os judeus, é escândalo, não acredita não, isso é uma armadilha. E todo mundo vai querendo se afastar. Ele reúne e diz: se vocês querem me seguir, sigam-me, tome a cruz, porque qualquer um de vocês que se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu me envergonhar dele naquele dia diante do meu Pai e de seus anjos. Não conseguiram pará-lo. Só tem um jeito. João registrou que os sumos sacerdotes com os mestres reuniram e disseram: só tem um jeito, matá-lo, porque senão todo o povo vai crer nele. E como vamos matá-lo? Com a cruz. Aí a Bíblia diz que Jesus, sabendo que estava chegando a sua hora, se retirou. Aí o que é que acontece? João capítulo 13, sabendo ele que estava chegando a sua hora, reuniu os discípulos. E no capítulo 13 é uma mensagem de despedida. Ele vai mostrar ser humilde. Ele vai mostrar todo o processo de 3 anos. Veja que não era fácil. 3 anos e os discípulos não conseguiram entender a mensagem do evangelho. Veja que não era fácil impregnar dentro de um judeu. 3 anos e meio. E os discípulos não captaram a verdadeira mensagem desse evangelho. Eles não acreditavam no arrebatamento e nem na morada no céu. Eles acreditavam que Jesus ia reinar ali. Porque a fé era do judaísmo. Ninguém conseguia tirar deles.
Aí Jesus senta, faz a reunião, ensina eles e diz: ei, eu vou voltar para o Pai. Mas vocês não vão ficar desamparados. E eles não entenderam, porque a mensagem não foi captada. Aí o que é que ocorre? Houve confusão na reunião, houve discórdia. Aí Jesus, para contornar a confusão, vai falar da cultura, o capítulo 14. Veja que quando termina o capítulo 14, a reunião está uma confusão. Os discípulos questionando, sem querer entender que Jesus ia para onde, não sabemos. Segundo alguns eruditos, na cultura, o capítulo 14 é cultural. Por quê? Eu tenho amigos que vivem essa cultura. Eles dizem: Bento, eu só conheci a minha esposa no dia que eu fui pagar o dote. E no dia do matrimônio foi que eu vi ela. Tudo é tratado entre a família. Por exemplo, na cultura, se eu tenho um filho, moro em Maceió, exemplo. Pastor Arquimedes tem uma filha, mora em João Pessoa. Mas como eu tenho contato com ele, eu faço um acordo com ele. Pastor, a sua filha, o senhor quer conservar ela para o meu filho? Tratamos. É Deus, Israel. Aí eu, como pai, eu digo: eu vou enviar o meu filho para ir aí levar o dote. Então eu envio meu filho para a casa dele. No caso aqui, cultural, o discípulo sabia. Quando eu envio o meu filho para a casa dele, ele vem com o dote, a moeda, ou de prata ou de ouro, e um suco de uva ou vinho. Chega lá na casa dele. Ele diz: eu vim oficializar o comprometimento de matrimônio com a sua filha. O pai chama a filha, ela olha, examina e diz: eu aceito, pai. Quando ela diz aceito, o meu filho que está lá, pega o dote e dá ao pai. Enquanto ele pega o dote, a filha, eu pego o suco de uva, o meu filho pega o suco de uva e dá a ela, para oficializar. E enquanto ela está bebendo o suco, ele canta um romance de comprometimento. Ele diz: eu vou voltar para o meu pai. Mas não fique triste. Creia nele e creia também em mim. Na casa do meu pai tem muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhe teria dito: eu vou preparar lugar. E quando eu for, voltarei outra vez. E vou levar você para mim mesmo. Para onde eu estiver, você esteja também. O filho único, o primogênito, não sai da casa do pai, porque o dever na cultura é ele cuidar do pai na velhice. Mas eles não entenderam. Aí Jesus vai à cruz pagar o dote. Chega na cruz, ele paga o preço deste evangelho. Terceiro dia ele ressuscita. Vai recuperar os discípulos. E a última palavra que fica através do discípulo é esta: porque vocês estão perplexos. Este mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar do mesmo jeito que ele subiu. Aí ele vai para o Pai. É aqui que Paulo explica os irmãos de Corinto e também a nós. Quando ele chega na casa do Pai, está tudo consumado, o dote foi pago. Oh, olha para quem está ao teu lado, diga: o dote já foi pago. O depósito vai ser feito.
Diga aí, não foi prata nem ouro, foi o sangue de Jesus. Desde o dia que você disse sim, você já está comprometido. Desde o dia que você aceitou a proposta, já está comprometido. Diga quem está ao teu lado, mas já está comprometido, já está comprometido. Ele vai voltar já já. E como garantia? Aí quando meu filho chegava em casa, era dever meu mandar um representante legal como penhor, como garantia, para estar lembrando a noiva todos os dias que eu ia efetivar o contrato, eu ia tornar real a promessa. E aí o meu representante legal estava todos os dias na porta da noiva, batendo, dizendo: ele vem, a proposta está de pé, ele vai para o Pai. Chega, senta à direita do Pai, é condecorado. Aí diz: Pai, já está consumado. Israel não teve esse privilégio, porque Israel rejeitou o noivo. Aí passou para nós: já está consumado, Pai. Que derrama, manda o representante, manda o selo, manda o lacre, manda o penhor. Eu já paguei, agora manda a garantia. Aí a Bíblia diz que estava a igreja reunida em um mesmo lugar, Atos 2, e de repente desceu do céu um barulho e veemente encheu a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. O selo, o depósito foi feito, a garantia está todos os dias com a igreja. Você veio de tão longe. Tem gente que só vai no domingo. Não é simplesmente deixou casa, deixou compromisso, está aqui. Não é pelos pregadores nem pelos professores, gente. Se fosse, você não estava aqui para ver um preto falar. É porque tem um depósito feito e todo dia está batendo no coração. A promessa está de pé. Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Quem tem o penhor? Quem tem o selo? Hoje, século 21, a maior palavra que a gente quer usar para consolar um ao outro é promessa literal, material. Levanta a cabeça, tu vai vencer, isso é bonito. Tu vai conquistar a casa, tu vai conquistar o carro, vai dar certo, isso é bom. Mas a única palavra biblicamente que o apóstolo Paulo usa para consolar quem está triste, ele diz: irmãos, não quero que sejais ignorantes acerca de quem já dorme, porque no toque da última trombeta nós não vamos subir primeiro do que os que já morreram, mas eles ressuscitarão primeiro, e depois nós que estivermos vivos seremos transformados em um abrir e fechar de olhos, subiremos, nos encontraremos com ele nos ares, e de lá subiremos e estaremos para sempre com o Senhor. Consolai uns aos outros com esta palavra. Olha para quem está ao teu lado e diga: chegou triste, vai sair alegre, porque eu tenho uma palavra de consolação. Ele vem, diga: ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Este penhor foi nos dado até o dia da redenção. Já tentaram de tudo para tirar. Já não querem pregar mais arrebatamento da igreja, porque a coisa aqui está tão boa que pregar arrebatamento não está dando mais agenda, pastor. Alguns doutores de Bento, tu vai ficar para trás. Tu está pregando muita Bíblia, muito Pentecoste. A nova geração, Bento, quer saber de autoajuda.
de mensagens motivacionais, porque aqui está bom demais. Tu não vai ter agenda mais, mas eu digo, pregue o que vocês quiserem, mas enquanto eu tiver fôlego, vou pregar o evangelho genuíno do batismo, da cura e do arrebatamento, porque ainda tem uma geração que tem um zelo. Cadê a geração que tem um zelo? Cadê a geração que ainda tem o penhor? Cadê? Deixa eu ouvir o barulho! Quem diria? Quem diria se o irmão Manuel Dubu, há 100 anos atrás, sem diploma, sem anel, quem diria, se ele pudesse ver irmão Felipe, diácono Felipe, quem diria que Campina Grande ia ser tomada por esta promessa? Se pastor Pacheco tivesse aqui, mas estará a família, pastor Emílio, família, pastor Daniel, e hoje mantendo a promessa, guardando este selo e ensinando o selo, está pastor Dari com esta geração, e eu louvo a Deus por fazer parte dela. Diga comigo, eu faço parte da geração do arrebatamento. Aleluia! Este é o evangelho do centenário. Olha, se não fosse o penhor calou a força do sinédrio, o poder judicial do judaísmo. O penhor venceu os escribas com as suas tradições. O penhor venceu os fariseus com as suas tradições e os escribas com as suas teologias. O penhor venceu o Império Romano. O penhor venceu a corrupção do templo. O penhor venceu o Coliseu. 1990 anos, 750 dias aproximadamente já se passaram, e o penhor está dizendo: ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Eu recebi muita ligação de alguém dizendo: ora, Bento, a pandemia acabou com vocês, quero ver agora. E fazia medo mesmo. Culto em casa, mas o penhor estava lá. Culto no banheiro, mas o penhor estava lá. O penhor venceu a pandemia. Passaram quase 2000 anos, tudo ficou para trás. E a igreja, de pé, esperando o toque da trombeta. Não podemos deixar isso passar. Alguns pregadores midiáticos, com respeito, que pregam, mas estão querendo tirar isso de nós. Teologia pentecostal
não é para o século 21, não é para a igreja odierna. Tem que se atualizar a Bíblia. Poder de arrebatamento é loucura, mas Paulo disse: se eu esperar em Deus só nessa vida, eu sou o mais miserável de todos os homens na face da terra. Ou seja, estão querendo tirar isso de nós, mas enquanto esta geração que tem penhor estiver de pé, o fogo vai continuar aceso, a chama vai continuar acesa e a promessa vai se cumprir. Diga comigo em voz alta: pastor Dari, convenção, 100 anos se foram, se depender de mim, o fogo vai, a promessa vai continuar de pé. Deixa eu ver o barulho de quem está esperando o toque da última trombeta. Pois nele é o sim, é a confirmação. O depósito já foi feito, o primeiro pagamento já foi feito, o penhor já foi dado. E para nós não foi em tábua de pedra, foi no coração, disse Paulo. É no coração, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Por isso que ele diz: não sabeis vós. Ele escreve aos Coríntios que o Espírito Santo de Deus habita em vocês, e que os vossos corpos não são de vós mesmos, mas pertencem a Deus. Por isso glorificai a Deus nos vossos corpos e no vosso espírito, porque vocês custaram caro, vocês custaram um bom preço. O depósito foi alto. Dá uma chacoalhada nele e diga: o depósito foi caro. Israel, o projeto original, não teve o privilégio que a gente tem. O depósito foi alto. Fique de pé por bondade. Diga: vamos renovar os votos. São 100 anos. Se você puder virar para esse crente perto de você, dá uma olhada para ele com todo respeito. Se for do mesmo sexo ou íntimo, olha para ele aí, olha para ela. Mas olha mesmo, não olha para mim não. E diga para ele: a trombeta pode tocar ainda hoje. Diga a ele: se ela toca hoje, eu quero subir com você, juntinho de você. Diga a ele: mas se ela não tocar hoje, eu quero deixar um encontro marcado com você. Pergunta a ele: aonde? Diga a ele: lembra daquela rua de ouro do Apocalipse? Naquela praça de ouro, na margem do rio de cristal. Eu quero te ver lá. Diga a ele: se eu for primeiro, diga com fé: se eu for primeiro, eu vou te esperar. Mas se tu for primeiro, me espera, porque o negócio vai piorar aqui. O negócio vai feder, mas eu vou conservar o penhor. Eu vou estar lá. Abraça ele e diga: eu também vou. Abraça ela e diga: eu também vou estar lá. Está agendado, vamos estar lá. Deixa eu ver o barulho de quem vai subir. Deixa. Isso é uma realidade. Estamos mais perto do arrebatamento. E parabéns, Centenário Campinense. Dá um abraço, se você pode, quem está ao teu lado, diga parabéns. Parabéns.
Estamos sobrevivendo, são 100 anos. La mando rebibaia, la mando rubagado shavai. The people no rest for how we the gas. La mando regalai di. Jagava so yes, a bright we get bright on Javazia. Right, you're the bright, say. O Espírito me faz sentir estar renovando esta noite. Tem algo grande e novo acontecendo em corações nesta noite. Receba uma apoteose do Espírito Santo agora. Nós somos pentecostais, é a geração do arrebatamento. Então deixa eu ver barulho. Adora, adora, a geração que vai subir. Adora. Recebe, é 100 anos, Jesus batiza, é 100 anos, Jesus salva. Ei, diga para quem está ao teu lado: se tu não é pentecostal, se não gosta de fogo, vai para casa agora. Eu vou te incendiar, incendeia ele, incendeia ela, incendeia ele. É a Assembleia de Deus, Campina Grande, pentecostal. Cadê a primeira vida para Jesus? A primeira pessoa que porventura esteja afastada da igreja, levanta uma das mãos para eu te ver. A primeira está vindo, cadê a segunda? É isto. Deus te abençoe, companheiro. Se você está perto de uma pessoa afastada ou não crente, diga para ela que a trombeta pode tocar hoje e que nós não queremos deixá-la para trás. Há um penhor, há uma garantia, há um depósito que foi feito. Cadê a segunda vida? Pode estar aí pertinho de você. A segunda, a terceira. Você não está aqui por acaso. Eu sei que é convencional, que é um culto da igreja, mas deixa eu ver mais alguém para Jesus. Deixa eu ver alguém para Jesus. Segunda vida, na minha esquerda, no centro, na direita. Cadê você? Ajuda ela, ajuda ele. Está vindo à minha esquerda, se está vindo, dá um sinal. Está vindo aqui à minha esquerda. Cadê a terceira alma? Cadê você? Cadê a terceira vida? A promessa tem nele sim. Cadê você? Venha, filho, venha, filha.
E consolai uns aos outros com estas palavras. Está difícil, tá? Não está aguentando mais. Espera mais um pouquinho, porque o que há de vir virá e não tardará. Venha, filha, venha, filho. Ele quebrou os judeus no meio. Este evangelho quebrou os gregos no meio. E foi a nós que Deus confiou. Paulo aos Romanos 11:25, ele disse: Deus endureceu o coração de Israel em parte, para vocês gentios entrarem. E enquanto não vinha o arrebatamento da igreja, a vez é nossa. Parabéns pelos 6 anos. Todo fôlego que tem.